Você já parou para pensar que a dor na sua coluna, na hora de montar, tem muito mais a ver com o seu cavalo do que com você? Meu nome é Mara Verde, eu sou fisioterapeuta, instrutora de equitação há mais de 20 anos e especialista na biomecânica do cavaleiro. Hoje eu tô no segundo episódio da série Coluna e Cavalo e eu vou te mostrar como que a biomecânica do nosso querido cavalo interfere diretamente na sua coluna. E ó, o mais importante, como entender que isso pode mudar completamente a sua experiência na sela. Muitas vezes, quando nós falamos de dor na coluna, principalmente associada à equitação, a gente pensa logo em problemas de postura do cavaleiro e principalmente falta de preparo físico. Isso é óbvio, né? Isso é muito importante, a gente precisa disso. Mas o que poucos sabem é que a conformação do tipo de movimento do cavalo, ele também tem um papel determinante, tá? Então é óbvio que você precisa se preparar, mas o cavalo também precisa te ajudar. E isso pode ser até uma solução para suas dores. Cada cavalo, ele tem um estilo natural de movimentação, que nós podemos dividir em dois grandes grupos, tá? Os que têm movimento horizontal e os que têm movimento vertical. Essa diferença, à primeira vista, ela pode parecer muito sutil, mas ela é fundamental para principalmente quem quer montar com muito mais conforto, quem quer evitar justamente essa dor na lombar. Agora vamos entender. O movimento horizontal, esses cavalos, eles são conhecidos por umas passadas mais amplas, que cobrem, né, o solo, e com muito mais fluidez, muito mais suavidade, tá? Eles projetam muito as pernas para frente, de uma forma bem rítmica, bem constante, e eles vão dissipando justamente o contato daquele movimento que a gente sente ao longo do corpo, tá? Isso faz com que a força de cada passada seja absorvida de uma forma uniforme e isso reduz aquela pressão na coluna do cavaleiro, tá? Exemplos de raças que se destacam por isso, por esse tipo de movimento, quando a gente fala de cavalo de trote, nós temos o quarto de milha, o puro sangue inglês, alguns deles, né? O árabe, nós temos também alguns cavalos marchadores, né? Então os marchadores em si, o próprio crioulo, alguns também, são uma excelente escolha para quem tem alguma dor na lombar, né? Ou prevenir alguma lesão, porque eles proporcionam um andar muito mais estável e muito mais suave também. Agora, quando a gente fala do movimento vertical, já são cavalos que eles têm uma movimentação porque eles levantam muito os joelhos, né? Eles dobram muito os jarretes. E aí, essa movimentação, ela acaba gerando, sim, um visual muito bonito, né, de alta ação, de bastante impulsão, principalmente em provas, por exemplo, como adestramento ou salto, só que eles têm um impacto muito mais direto na coluna do cavaleiro. Por quê? O movimento é pra cima, literalmente, eles têm muita impulsão, né, e eles fazem muita força. Então, os morgans, os frísios, os próprios BHs, os cavalos de sela francesa, sela holandesa, todos esses cavalos, eles têm essa movimentação muito mais alta. Eles vão ter pescoços mais elevados, garupas mais retas, e aí eles tendem a transferir esse impacto de forma muito mais vertical, o que faz com que isso pegue mais na coluna do cavaleiro. Para quem já tem dor nas costas, montar um cavalo com esse tipo de movimentação vertical, ele vai agravar um pouquinho mais a dor e vai gerar um pouco mais de desconforto. Não quer dizer que você não possa montar, mas você já vai saber que isso, com o tempo, principalmente se você ficar muito tempo, pode te gerar dor. Agora, por que isso acontece? Tem uma física por trás dos movimentos e eu adoro, né? Quando o cavalo se move de forma horizontal, o nosso centro de gravidade se projeta para frente e aí facilita muito o cavaleiro a acompanhar o movimento. Já quando a gente fala de cavalos de movimento vertical, o centro de gravidade ele vai oscilar muito, então vai exigir muito mais esforço, principalmente dos músculos do core, da lombar, a pelve vai ter que absorver muito esse impacto, como o joelho e tornozelo, para que você consiga manter o equilíbrio. E não é só a raça que conta, tá? Características como, por exemplo, a inclinação dos ombros, o comprimento do pescoço, a garupa, o ritmo natural de cada cavalo vai influenciar demais, então a morfologia ajuda muito. Um cavalo que tem o ombro mais inclinado, a garupa mais caída, ele tende a ter uma passagem mais suave, com uma maior liberdade de movimento. Agora, cavalos com uma garupa mais reta, mais vertical, eles vão ter um impacto muito maior nos cavaleiros. Os cavalos marchadores, eles já vão ter um tipo de passada muito mais suave, né? São tudo que são os cavalos mais confortáveis que tem. E é um ótimo cavalo para quem, por exemplo, tem essa questão. Agora, o comprimento do corpo também faz a diferença. Cavalos mais longos, eles têm um ritmo de passada muito mais lento. E isso facilita muito o cavaleiro a acompanhar do que um cavalo mais curto. Agora, o que é importante é montar não é só técnica, não é só paixão, é também biomecânica, é ciência. Conhecer o tipo de movimento do cavalo e como ele interfere diretamente no seu corpo é essencial para que nós possamos montar com prazer e principalmente
segurança. Um cavalo que se encaixa bem no seu corpo não apenas faz com que a sua coluna agradeça, mas também permite que você curta a cada minuto sem medo e sem dor. É óbvio que eu gosto de dizer sempre a responsabilidade de nos adaptar ao cavalo é nossa e não o cavalo a nós, né? Mas nesses casos eu tô falando para pessoas que já têm algum problema de coluna, pessoas que já têm alguma dificuldade. Para essas pessoas, é para você que eu tô falando, tá? Se você não tem problema nenhum, aprenda equitação, aprenda a montar melhor, porque a obrigação tua é se adaptar. Agora, se você já tem algum problema de coluna, já tem alguma questão e não quer deixar de montar, essa é uma formação primordial para você. Então, cuidado com isso, e é óbvio que você também precisa aprender a montar e se posicionar. E o próximo episódio é suspense. Vou deixar vocês no suspense. O próximo vai ser muito legal. Não perca o próximo episódio da série Coluna e Cavalo. E antes de mais nada, antes de finalizar, queria muito te convidar, porque eu tô preparando um evento chamado Viver da Equitação, um evento incrível para você que ama cavalo, para você que gostaria de viver do universo, mas não sabe como, para você que já trabalha e quer se desenvolver. Esse evento vai ser fantástico, uma semana inteira de lives de aquecimento. Gente, vai ser incrível. E para você participar, tá muito simples, é só você ir no link lá da minha bio, o evento é gratuito, se inscreva e participe para você receber o cronograma, tá bom? Tô te esperando. Super beijo.